próximo objeto de estudo aqui do grupo, a técnica, né? A técnica psicanalítica. Aí eu propus da gente reler assim, né? A gente lê em casa, essa parte do Função em Campo que a gente já trabalhou, com um pouco com essa ideia em mente, né? Com uma chave de leitura em mente, assim, que Lacan fala da técnica, né? Como que essa dimensão da técnica psicanalítica aparece nesse texto de Lacan de 53. Eu pensei em fazer uma apresentação aqui, um comentário, um pouco tentando situar isso, né? Assim, qual que é a posição de Lacan em relação a esse tema da técnica nesse momento, né? Em 53. Eu acho que vamos tentar, mas assim, eu acho que o que eu vou conseguir falar vai ser hoje vai ser do prefácio da introdução. Talvez a gente vai de mais um encontro para falar dessa parte da fala vazia, da fala plena, para falar dessa dimensão da técnica. Tem mais coisas do que eu imaginava. Mas antes de partir para o texto, assim, eu acho que é interessante a gente contextualizar que pé que estava esse debate da técnica, né, de forma bem resumida, na época. Para fazer isso, né, para fazer uma certa contextualização aí, inicial, eu vou usar um livro que eu já citei semana passada, que é esse aqui, ó. Isso dá para ver? Acho que dá, né? Para ver a capa? Chama Poder e Política na Clínica Psicanalítica, do Marcelo Keck. É um livro que é o livro do doutorado dele, cujo tema é esse, né? Vai falar sobre a política da psicanálise, uma política na psicanálise. E aí tem um capítulo que ele vai falar da relação entre política e técnica. E aí ele vai falar dessa relação entre política e técnica no Freud, vai falar um pouco dessa relação entre política e técnica depois nos pós-freudianos, né? E um pouco dessa questão da política e técnica no contexto que o Lacan estava e no Lacan. Então, achei que então ele faz uma retomada aí interessante, uma contextualização interessante, não só de 53, ele vai fazer uma contextualização do seminário 1 ao seminário 6, que é toda a década de 50, que ele vai dizer que, na perspectiva dele, o Lacan esteve muito interessado, né, nessa discussão sobre a técnica, especialmente nesse período. Assim. Então, ele estava muito imerso nesse debate, nessa discussão sobre a técnica, de maneira mais forte, vamos dizer, até o seminário 6. Aí ele vai dizer que depois desse seminário 6, essa questão da técnica começa a aparecer menos, pelo menos de forma explícita, com esse nome na obra. Aí ele vai recuperar em outros autores, em outros campos, outros conceitos, para poder pensar a dimensão da prática do psicanalista. Mas essa primeira década vai estar muito presente. Então, assim, primeiro ele faz um mapeamento desse tema no Freud, que eu não vou trazer. Eu vou pegar aqui, de uma forma resumida, o que ele fala do contexto no qual Lacan estava. Que pelo que ele vai contando aqui, depois do Freud, ele vai falar assim, pós-Freud e pré-Lacan, né? Entre Freud e Lacan, ou mesmo na época do Lacan, esse tema da técnica, a discussão sobre a técnica intensificou muito esse debate. Então, Lacan está ali na entrada dele na psicanálise, acho que 36, acho que é 32, que ele começa a entrar, de fato, na psicanálise, né, com a tese dele.
desse período ali para frente, estava um debate intenso, né, até antes, sobre essa dimensão técnica no tratamento psicanalítico, com muitas divergências, com muita confusão, com muitas propostas diferentes de se pensar a técnica. Não vou retomar aqui todas as técnicas, as teorias e as técnicas que ele vai trazer dos autores, né? Mas vou trazer apenas duas, que são as que mais o Lacan critica, né? O que mais ele se opõe nesse primeiro momento, 53, do seminário 1, depois do seminário 2, e assim por diante, né? Que são as técnicas, né, que estão fundamentadas na teoria da relação de objeto e as técnicas que estão fundamentadas na psicologia do ego, ou na psicologia do eu. São duas teorias, né, que ele vai criticar, consequentemente, as técnicas que se construía desde essas teorias, e são os autores também que ele vai criticar, que são os autores dessas teorias. Então, a primeira teoria que ele está criticando, eu estou fazendo essa contextualização para a gente ter em mente que quando ele está fazendo uma crítica sobre a técnica nesse texto, né, que técnica que ele está criticando, né, a quem que ele está criticando, com quem que ele está fazendo uma interlocução aí nesse momento. Então, a primeira, né, que o autor vai apontar aqui que ele vai criticar, seria tanto a teoria, mas como a técnica dos autores, né, da teoria da relação de objeto. E aqui ele vai colocar principalmente o Abraham e o Ferenczi, que ele vai fazer uma crítica em relação a eles. Depois vai ter derivações, né, assim, tem a Melanie Klein, vão ter outros autores, né, mas esses seriam os autores iniciais aí da teoria da relação de objeto que ele vai criticar. E uma outra técnica que ele vai criticar, que seria a técnica, inclusive, que ele mais critica, que é a técnica fundamentada na teoria do eu. Que os representantes são Ana Freud, né? Tem aquele livro dela sobre a teoria dos mecanismos de defesa. Então, a ênfase dela é numa prática cujas intervenções vão sempre recair sobre o eu, porque, teoricamente, a pressuposição aí da Ana Freud, né, que o autor traz aqui, né, de uma forma bem resumida, né, é que o analista só tem acesso ao eu do paciente. E o eu, ele é responsável aí ele está entre aí o id, o supereu e o mundo externo, né, é a realidade. Como se o eu tem uma função adaptativa, né, o eu tem que se adaptar às exigências do id, às exigências do supereu, às exigências do mundo externo. Então, o analista trabalharia com esse eu, né, ajudando nessa adaptação. Então, a implicação técnica disso, né, é que o analista se torna uma espécie de um certo mediador da realidade, né? O analista vai fazer uma função ali de mediar o eu do paciente com a realidade, né, considerando as exigências do supereu e do isso, visando adaptá-lo, promovendo uma adaptação à realidade, como se tivesse uma norma e ele vai ajudar o analisante a se adaptar a essa norma. O Lacan vai criticar, né, essa perspectiva, essa teorização, tanto porque ela não coloca como, ela não dá ênfase para a dimensão inconsciente e dá ênfase ao eu. E vai criticar, consequentemente, essa dimensão técnica. Então, uma coisa que eu acho que é importante perceber é que, assim, então a técnica está totalmente relacionada com a teoria. Então, assim, na verdade, a técnica deriva da teoria. Isso é algo importante, porque é algo que o Lacan também vai criticar.
que é o desconhecimento dos psicanalistas da época dessa relação entre técnica e teoria, ou um desconhecimento dos psicanalistas de conseguir localizar a que conceito ou a que teoria ou dimensão teórica estaria referenciada determinada técnica que ele está utilizando ou que ele utiliza durante os atendimentos. Mas então tem uma relação íntima, né, entre a prática e a teoria, entre a técnica e a teoria, no sentido assim de que a técnica, a prática é derivada da teoria. Ele vai dar um exemplo aqui no texto também de um psicanalista que se chama Grimson, que não é, ele vai falar que não é um psicanalista que o Lacan se ocupa, né, de criticar, mas ele fala que é um psicanalista interessante de que ele diz que tem algumas coisas interessantes para se entender essa dimensão da psicologia do ego, da teoria da psicologia do ego e da técnica, que esse Grimson tem um livro que chama Técnica e a Prática da Psicanálise, que ele lançou em 1967. Né? Ele era um psicanalista que, na Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos, ele era europeu, foi para os Estados Unidos, e se instalou em Los Angeles. Foi o psicanalista, inclusive, da Mary Morrow. E ele conta aqui que as intervenções que ele fazia com a Mary Morrow eram intervenções baseadas nessa noção adaptativa do eu. Né? Então, tinha uma interferência bastante grande na vida do analisante, da analisante, né, no caso da Mary Morrow. Então, ele vai dar exemplos de como essa técnica derivada dessa teoria tinha uma certa dimensão de dizer para o paciente o que era bom fazer, o que não era bom fazer, como que ele deveria conduzir a vida. Esse Grissom, por exemplo, ele chega a proibir a Mary Morrow de fazer determinados filmes. Ele decidia na vida prática dela o que ela poderia fazer e o que ela não poderia fazer. Ele entrava nesse campo. Então, é isso que o Lacan está criticando. É, isso, isso é uma teoria e uma técnica que o Lacan critica. Né? Tem essas duas dimensões. Eu acho que ele está criticando a técnica da relação de objeto. Ela cometeu suicídio, sim. E aqui, né, tem a fofoca, né? Aqui diz que, Wanderson, que veio, vou ler aqui. Sabe-se que ele, né? Então, ele era psicanalista e psiquiatra dela, então ele também receitava remédios para ela. Sabe-se que ele, né, o Grimson, receitava e aplicava medicamentos que eram misturados às drogas usadas pela atriz. E foi ele quem ligou para a polícia notificando que Mary estava morta, talvez em função da mistura de drogas feita por ambos. Então, assim, pode ter uma suposição de que ele teve uma participação ali nas drogas que levaram ao suicídio dela. Então, então o que o autor vai trazer aqui, o que vai trazer, assim, é que tinha um intenso debate sobre essa dimensão da técnica entre os autores da época, né, da relação de objeto, da psicologia do ego, e aqui ele vai citar, vou citar alguns nomes aqui que ele cita. Tem a Ana, que são várias gerações, ele vai falar da primeira, da segunda, ela canta na terceira geração, mas tem discussões sobre da Ana Freud, Ferenczi, Abram, Chris Lovenstein, que eu vou falar daqui a pouco, o Bailint, que ele comenta bastante, a Klein, o Hartman também, o Glover, e outros que ele vai citar. Assim. Então, era um contexto onde esse tema da técnica era muito debatido. Era um tema muito de muito interesse. Ele vai citando aqui vários textos que eram publicados na época, assim, muitos textos publicados na era.
inclusive do analista do Lacan na época, do Loewenstein, né? Então, era esse o contexto, é esse o contexto, por exemplo, onde esse texto que a gente está estudando foi produzido, né? E aí ele segue aqui, né, depois de falar, ele fala da técnica do Freud, depois quem quiser ler é um livro que vale bastante a pena, é bem interessante. Depois que ele fala da técnica em Freud, da técnica nos pós-freudianos, ele vai começar a falar da técnica no Lacan, né? O Lacan pensava sobre essa relação entre a técnica e a política na direção da cura? É... Aí, como a gente percebe, né, do seminário, desde esse texto, do seminário 1 até o seminário 6, mais ou menos, ele vai sempre ficar relendo esses textos da técnica e vai sempre criticar esses textos da técnica e vai sempre também fazer... Ele vai sempre fazer uma crítica teórica técnica a esses autores, né? Inclusive, no seminário 1, ele vai reler os textos da técnica do Freud, né, de uma forma crítica. Então, aqui o autor vai falar que todos os seminários dos anos 50 foram dedicados a uma crítica desse tema da técnica. Aí ele vai citar aqui os seminários, né? Que ele diz que desde o caso Dora, depois o Homem dos Lobos, até o seminário 6. Nos escritos, ele vai falar das variantes do tratamento padrão, da situação da psicanálise em 56, também discutiam o tema da técnica. E aí ele vai falar do texto Moore, que ele está fazendo. Ele não inclui aqui função e campo, mas é que ele vai falar que seria o texto Moore, assim, o ápice da discussão sobre a técnica seria a direção do tratamento, os princípios do seu poder, que é onde teria uma discussão mais forte sobre a teoria da técnica, e depois desse momento, como eu disse, ele vai essa dimensão vai se esvaindo ali da teoria dele, vai ficando mais fraco. Até ele chegar ao ponto de falar que seria um conceito fraco, que teria que buscar outro conceito para se pensar a dimensão da prática. Então, o autor aqui pensa que tem uma virada teórica em direção do tratamento nesse tema da técnica. E aí ele segue, né, tentando contextualizar aí essa dimensão da discussão da técnica com Lacan. Aí ele vai falar que tem uma dimensão, para além dessa dimensão mais geral, tem uma dimensão também da relação dele com o Lowenstein. Que esse tema da técnica também aparece na análise do Lacan com o Lowenstein. Depois que o Lacan publica a tese dele de 32, né, sobre a paranoia, ele aí ele entra de fato aí, né, assim, no campo da psicanálise, e mais ou menos nessa época ele começa a fazer terapia, fazer análise com o Lowenstein, que era um psicanalista bastante reconhecido da época, muito interessado nessa dimensão da técnica e que publicou muitos textos sobre a técnica nessa época. Ele estava fazendo uma produção bastante vigorosa, vamos dizer, sobre esse tema, né? E o que o autor aqui diz também é que tem até duas ideias do Lowenstein que influenciaram o que Lacan pensava sobre a técnica nessa época, né? Que é uma crítica que o Lacan fazia aos abusos da interpretação, né, psicanalítica, que o Lowenstein também fazia, e também uma ideia de tato, né, que o Lacan, na época, em 1936, mais ou menos, relacionava a dimensão, e para além do princípio do prazer, a técnica com o tato, como se a escolha da técnica a ser utilizada no caso ou na clínica tinha a ver com o tato do analista. Quando você falou que o Lacan fez a análise com o Lowenstein de 32 a 38. 32 é bem quando ele lança a tese, né? E até 38. Que durou muito tempo a análise, né? Durou 6 anos, o que não era comum, né? O comum era que as análises durassem 2 anos, né? 3 anos. Justamente por conta dos atritos que tinham ali entre analisando, analista e analisante, né? Então o Lacan parece que nessa época ele vai retomar essas ideias aí
do Lowenstein, das duas ideias. Já nessa época, né, o Lacan era muito crítico às regras, à rigidez das regras da análise, de ter que ser 3, 4 vezes por semana, de ter que ter 45 minutos, de ter que ter tanto tempo. Então, ele já tinha uma posição crítica em relação a isso. E aí se estabelece um conflito entre o Lowenstein, que o autor vai falar aqui, em julho de 53, o Lacan envia uma carta ao Lowenstein falando mal da sua análise. Sim. Tem essa carta na internet, né? Então, assim, eles estavam em guerra, né? Porque o Lowenstein não achava que ele tinha que parar de fazer análise, que ele ainda não estava pronto para assumir a posição dentro da Sociedade Psicanalítica de Paris como analista de data, né? Como membro efetivo ali, mas ainda assim, é, isso próximo de 53, né? É, e, e o Lacan, em 53, presta a se tornar presidente, né, da Sociedade Psicanalítica de Paris. Então tinha uma guerra ali, né? Assim, que é uma guerra institucional também. Então, então tinha um certo conflito também entre o Lacan e o Lowenstein, que também perpassava esse tema da técnica. Que é isso que eu acho que o autor está querendo dizer aqui. Essa questão da técnica tinha uma questão, era algo debatido no contexto, essa questão da técnica aparece na relação com o Lowenstein, da análise, e essa questão da técnica vai aparecer dentro da instituição, né? Que, que é justamente um dos problemas maiores ali que o Lacan vai enfrentar, que que ele questiona a, as regras propostas pela IPA, né? E uma delas é a do tempo, né? Então ele começa a fazer sessões com tempo variável, sessões curtas, onde ele não respeitava os 45 minutos propostos. Então também tem uma questão técnica em jogo, né? Então o problema que ele vai enfrentar dentro da instituição, que vai culminar também na saída dele da instituição, tem a ver com a técnica. Isso que o autor vai tentando demonstrar aqui no texto. Que é justamente o que a gente vai recuperar aqui no Função em Campo, né? Ele vai questionar o tempo inteiro essa ideia, de um lado, das regras institucionais ou das regras técnicas, como a rigidez das regras técnicas, né? É... Aqui, então, assim, aqui ele vai. Depois, quem quiser continuar lendo, aqui ele vai falar. Aqui ele vai falar das várias críticas que o Lacan vai falando, não só os pós-freudianos que eu falei, mas sobre a noção de transferência da época, a noção de interpretação. A gente vai estudar nesse texto ainda, que mais para frente ele vai falar sobre transferência e interpretação. E aí ele vai falar um pouco da posição do Lacan em relação a esse tema da técnica, mas isso fica para outro momento. Eu só queria contextualizar esse momento em que surge esse debate do Lacan em relação a esse tema da técnica. Então aí agora eu acho que a gente pode ir para função e campo, né? Aí o que eu pensei no função e campo, então a gente trabalhar com o prefácio, com a introdução hoje, né? Não vou ler inteiro, né? Só vou recuperar alguns dos momentos que ele fala da técnica, para a gente poder situar qual que é a posição dele em relação ao tempo. Vou pegar aqui que eu fui anotando algumas coisas. Então, assim, o que me parece aqui no texto, né, que ele vai conceber, ele vai pensar, ele vai discutir aqui a técnica em dois sentidos, né? No sentido ele vai elaborar uma crítica
em relação ao tema da técnica, tal como aparece no campo da época, indicando que os psicanalistas desconhecem o fundamento da técnica que eles utilizam, então que os psicanalistas não conseguem, né, articular a técnica utilizada às vezes ele fala conceito, termo, noção, ao qual ela se refere, e que seria preciso, né, fazer essa fundamentação, né, seria pelo retorno aos conceitos, né, de Freud, em articulação com os conceitos da linguagem, né, e a antropologia, a filosofia, etc. E uma outra dimensão é a crítica, que vai se formando assim, em torno das técnicas utilizadas pelo pessoal da teoria de relação de objeto e da psicologia do eu. Então, assim, um problema que me parece que ele está tentando enfrentar, que ele está colocando aqui, né, assim, é que esse da técnica como um conjunto de regras protocolares. Então, se vocês forem na página 239, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, no sexto parágrafo, ele vai falar assim: uma vez que seus ouvintes eram esses estudantes que esperam de nós a fala, foi sobretudo para estes que ele, né, Jacques Lacan, fomentou seu discurso, para renunciar em relação a eles às regras que se observam entre os álgores, né, está se referindo aí aos psicanalistas, de imitarem o rigor através da minúcia e confundirem regra e certeza. Então é interessante que ele fala para os estudantes, né? Acho que sempre tem essa dimensão, né? O Lacan tá sempre, parece que ele está sempre falando, ele está sempre numa posição formativa, né? Assim, então ele tá sempre falando para quem, vamos dizer, está em formação, nos discursos que ele pronuncia no seminário, e assumindo uma posição crítica, né? Assim, de renúncia às regras, né? As regras, como se as regras, né, fossem daí que se retira o rigor, daí que se retira a certeza. Então ele já anuncia essa posição, né? Essa é a posição. Eu renuncio a aderir a essa ideia de que o protocolo, né, é o caminho do rigor ou é o caminho da certeza. E aí na mesma página, na página 239, por um parágrafo no outro, ele vai falar que para além das circunstâncias locais, né, ali parisienses, que haviam motivado esse conflito, ele está falando do conflito com a Sociedade Psicanalítica de Paris, porque é um momento, em 53 é justamente o momento que se funda a Sociedade Francesa de Psicanálise, então Lagache, Doutor e ele e outros saem, né, e fundam essa outra sociedade. Então está para além das circunstâncias ou dos conflitos locais, que para além das circunstâncias locais que haviam motivado esse conflito, viera à luz um vício que as ultrapassava muito. Então, não é eu acho que ele está se referindo aí, não é um vício da Sociedade só de Psicanalística de Paris, mas da própria IPA, né? Da própria comunidade de psicanalistas mundial. Que se houvesse simplesmente podido ter a pretensão de regular de maneira tão autoritária a formação do psicanalista, levantava a questão de saber se os modos estabelecidos dessa formação não levavam ao fim paradoxal de uma relação, de uma depreciação perpetuada. Então, o que eu acho interessante nessa colocação, tem essa crítica, né? Ainda a regra, né? E uma relação, né, entre essa regulação autoritária da formação do analista com uma depreciação perpetuada, me parece, da própria formação. Então ele está fazendo uma crítica no sentido de que a regra, né, o protocolo,
tem relação com o que depois ele vai chamar, o que ele vai falar mais de alguma vez, uma degradação tanto da teoria quanto da técnica psicanalítica. Então, a posição dele em relação a uma regulação, a regra, é bastante crítica. E é algo muito defendido, acho que pode parecer óbvio, mas acho que na época não era óbvio, né? Na época era bastante defendido pela IPA, de que é pela regulação, pelo cumprimento do regulamento que se obteria, né, ou que se obteria um rigor, uma boa formação, né, que se manteria a psicanálise, Ele tem um ponto aqui, deixa eu ver se eu acho, que ele cita fica bastante claro qual é a posição da IPA. Aqui, ó, que é uma fala do Ernest Jones no Instituto de Psicanálise da Sociedade de Psicanalistas de Paris em 54, né? Acho que ilustra bem a rigidez da IPA em relação à técnica e à imposição que as psicanalistas serem subservientes à instituição. Então, o Jones fala assim: a formação de futuros analistas obedece no mundo inteiro a regras fixas pela Associação Psicanalítica Internacional. É importante sublinhar que o instituto que inauguramos hoje é o único que a IPA reconhece na França, né, já fazendo uma crítica à Sociedade Francesa de Psicanálise, como apta a dar o ensino necessário à prática da psicanálise. Então, assim, a formação de futuros analistas obedece no mundo inteiro regras fixas, né, propostas pela IPA. Então, tinha uma aposta muito grande na obediência de regras fixas, não que estavam para todos, né, em todo o contexto psicanalítico. Lembrando que todas as instituições de psicanálise na época eram vinculadas à IPA, né? Existia, como hoje, várias instituições de psicanálise, as reconhecidas eram vinculadas à IPA. É, Então, assim, ele vai, ao longo do texto, né, apresentando o problema, né, assim, ele vai apresentando o cenário, né, esse cenário autoritário de imposição de regras e o problema disso, né, assim, na formação. É... E aí na página, eu vou pular umas páginas aqui, na página 245, deixa eu ver que parágrafo que tá. Ainda sobre essa questão do problema, né, que ele está trazendo. Na página 245, deixa eu ver qual que é o parágrafo. Conta um, dois, três. O quarto parágrafo, mas equivalerá, ele vai falar assim: equivalerá isso a dizer que se o lugar do mestre, senhor, né, falando do Freud, permanece vazio, é menos em virtude de seu desaparecimento de que uma crescente obliteração do sentido de sua obra. Então aí ele começa a introduzir nessa dimensão do problema que é uma obliteração do sentido da obra do Freud. E que essa obliteração do sentido está articulado, né? Tem uma articulação com essa dimensão da técnica, né? Acaso não basta para nos convencermos disso, constatar o que sucede nesse lugar, né? O que sucede nessa... Então, o lugar do mestre está vazio, tem uma obliteração do sentido da obra. O que sucede? Fica nesse lugar. Nele se transmite uma técnica de estilo enfadonho ou até reticente em sua opacidade, e que qualquer arejamento crítico parece transtornar. Então, assim, tem uma obliteração do sentido e no lugar fica essa transmissão da técnica como uma regra vazia, né? Sem uma articulação teórica, que é essa grande questão aí, né? Uma articulação teórica com Freud, né? Que é isso, parece que são dois problemas em jogo, né?
tem uma dimensão de um desconhecimento da teoria que embasa a técnica, um desconhecimento dos termos em Freud, né, dos conceitos em Freud, mas ao mesmo tempo tem uma crítica em relação à técnica, que é em relação, aí é uma relação à técnica orientada por essas duas teorias, da psicologia do eu e da teoria de objeto. Então parece que são dois problemas, são duas críticas que ele está fazendo. Se encontram porque a técnica que o psicanalista está utilizando, baseada na psicologia do eu, também tem a ver com a obliteração do sentido da obra do Freud, porque não está orientado pelo Lacan considera o sentido da obra do Freud, que é que considera a dimensão inconsciente, não o eu como o objeto ali do tratamento. Né? Aí ele continua. E essa outra dimensão que ele fala aqui, então assim, uma técnica de estilo enfadonho, reticente em sua opacidade, e que qualquer arejamento crítico parece transtornar. Essa questão do arejamento crítico também é uma questão importante, porque a ideia é, você tem que cumprir as regras tal como elas estão propostas, você não pode criticá-las, você não pode colocá-las em questão. Porque colocá-las em questão coloca em questão a validade dessas técnicas, né? E coloca em questão a formação por essa via mais autoritária, protocolar. Tem um outro momento que ele vai falar disso, que ele vai falar dessa questão do formalismo, né? Que é na página 240, no primeiro parágrafo, que ele fala: mas não terão elas levado a um formalismo enganador que desencoraja a iniciativa ao penalizar o risco e que faz do reino da opinião dos doutos, né, dos psicanalistas, o princípio de uma prudência dócil onde a autenticidade da pesquisa se embota antes de se esgotar. Então parece que essa dimensão da pesquisa, essa dimensão do risco, essa dimensão da saída do formalismo, da regra, era muito mal visto. Era visto como um perigo para a psicanálise, porque estava toda apostada, a aposta inteira da formação estava na técnica, no cumprimento adequado da técnica. E aí depois ele vai seguir, né, assim, na página, seguir não, a gente está indo e voltando, né, na página 243, no segundo parágrafo, me parece que aí ele começa, aí ele coloca, aí ele faz uma relação, vamos dizer, do problema com as causas do problema, ou seja, desse problema das mudanças teóricas e técnicas empreendidas pelos psicanalistas pós-freudianos e que ele critica, e o que causou esse problema, né? Assim, o que está na base da causa desse problema para o Lacan. Então, o que ele fala? Podemos acompanhar, ao longo dos anos decorridos, né, depois do Freud, essa aversão do interesse pelas funções da fala e pelo campo da linguagem. Ela, né, essa aversão, motiva as mudanças de objetivo da teoria e de técnica, da técnica psicanalítica, que são declaradas no movimento psicanalítico e cuja relação com o amortecimento da eficácia terapêutica é, no entanto, ambígua. Com efeito, a promoção da resistência do objeto na teoria e na técnica deve ser submetida ela mesma à dialética da análise, que só pode reconhecer nisso um álibi do sujeito. Então, assim, então me parece que ele está fazendo uma relação aí entre essa aversão do interesse pelas funções da fala e pelo campo da linguagem com as mudanças do objetivo e de técnica que ele está criticando. Então, me parece que a causa que ele está propondo para o problema que ele encontra na época é uma aversão, um desinteresse, um não acompanhamento, um apagamento dessa dimensão da fala e da linguagem. Que, segundo ele, quando ele vai mais lá para frente, está articulado ao sentido da obra do Freud. Assim, o Freud, para ele, estava sempre interessado, assim, o sentido ali da obra do Freud, para ele, estava articulado essa dimensão da fala e da linguagem. Tanto que ele vai retomar aqui no texto a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, o xiste, né? Então, para ele, vai me parecendo que quando ele fala da obliteração do sentido da obra freudiana, que a obliteração do sentido tem a ver com essa dimensão da fala
com essa dimensão da linguagem que para ele, de uma outra forma, que não é igual ao do Lacan, né? Mas que era algo que era algo, vamos assim, determinante, estruturante da teoria do Lacan, da teoria do Freud. Desculpa. Tanto que no seminário 5 ele vai trabalhar com o Schist, né? E vai pensar a teoria estrutural do significante a partir do Schist, do Freud. Então, me parece que o sentido aí que ele está dizendo que se perdeu tem a ver com essa dimensão da fala, da linguagem, que para ele estava presente no Freud, que foi abandonado pelos psicanalistas, porque deram ênfase para essa dimensão do eu, para a psicologia do eu, essa dimensão do objeto, relação de objeto, que isso não seria o central no Freud, né? Que isso não seria, de fato, o que orienta, o que dá sentido ali para a teoria, para o pensamento do Freud. Então, dado que para ele essa é a causa do problema nas mudanças da teoria e da técnica, ele vai propor um retorno ao Freud. Mas não a qualquer Freud, né? A esse Freud, que na concepção dele é esse Freud, vamos dizer assim, da fala e da linguagem, né? Esse Freud que pensa, vamos dizer, o inconsciente como estruturado como linguagem. E aí entra nessa questão, então, assim, como ele propõe o tratamento do problema? Página 241. Cadê? Ou melhor, página 240, último parágrafo. Numa disciplina, né, a psicanálise, que só deve seu valor científico aos conceitos teóricos que Freud forjou no progresso de sua experiência, mas os quais, por serem ainda mal criticados e por isso conservarem a ambiguidade da língua vulgar, beneficiam-se dessas ressonâncias, não sem incorrer em mal-entendidos. Parecer-nos-ia prematuro romper a tradição de sua terminologia, mas parece-nos que esses termos só podem esclarecer-se ao estabelecermos sua equivalência com a linguagem atual da antropologia, ou com os mais recentes problemas da filosofia, onde muitas vezes a psicanálise só tem a se beneficiar. Então, assim, a proposta dele do tratamento desse problema, né, que ele está criticando, seria esse retorno aos conceitos teóricos do Freud, né, que para ele ainda estão mal criticados, que ele vai manter, né, assim, a tradição, né, ele fala que é uma escolha, manter a terminologia, né, então ele não vai romper, mas não é um retorno a esses conceitos desde, né, a antropologia, a filosofia, né, desde teorias, né, extraídas de outros campos, né, que não de dentro da psicanálise. Tem até um livro do Zafiropoulos, né, que ele vai fazer, que ele vai propor, que ele vai trabalhar o retorno do Lacan ao Freud via Lévi-Strauss, por exemplo, né? Então ele vai fazer, ele vai demonstrar como Lacan vai reler o Freud a partir de conceitos, de teses do Lévi-Strauss. E aí, depois, na página 245, ele vai falar, na página 245, segundo parágrafo. Não há dúvida de que esses efeitos, onde o psicanalista se aproxima do tipo de herói moderno, ilustrado por façanhas derrisórias numa situação de descaminho, né? Então ele está criticando os psicanalistas, né? Como se os psicanalistas da época fossem um herói moderno, ilustrado por façanhas derrisórias, né? Façanhas fracassadas, né? Numa situação de descaminho. Analista ali perdido, né? Assim. Como que resolve? Como é que orienta? Como é que cria? Qual é a bússola aí, né? Para esse psicanalista se reorientar no caminho, né?
Esses efeitos só poderiam ser corrigidos por um mero retorno ao estudo, no qual o psicanalista deveria tornar-se mestre e senhor das funções da fala. Então é isso. Então, assim, só para reforçar que é isso. Então, como tratar o problema, né? Do desconhecimento dos conceitos ou do embasamento na prática, né? Ou como pensar numa saída para uma outra prática que não é essa que estava sendo feita na época, né? Voltar para os conceitos, voltar para os fundamentos em Freud, desde recuperando o sentido, que para ele tem a ver com essa dimensão da linguagem, a partir desses campos que estudam, que articulam a dimensão da fala e da linguagem. Aí, para terminar, então, a partir disso, né, teria outras coisas para falar, mas não vai dar tempo. A partir disso, ele lança, né, a hipótese dele e o objetivo do programa de investigação dele, que me parece que vai acompanhar ele nesses anos iniciais. Aí, página 247, parágrafo 1, 2, 3, 4. Quinto parágrafo, ele vai dizer: afirmamos, quanto a nós, que a técnica não pode ser compreendida nem corretamente aplicada, portanto, quando se desconhecem os conceitos que a fundamentam. Nossa tarefa será demonstrar que esses conceitos só adquirem pleno sentido ao se orientarem num campo de linguagem, ao se ordenarem na função da fala. Ponto em que notemos que, para manejar qualquer conceito freudiano, a leitura de Freud não pode ser tida como supérflua, mesmo quando aqueles que são homônimos de noções correntes. Então, me parece que aí ele lança a hipótese, né? Assim, temos um problema nessa dimensão da técnica, de ser regra, protocolar, ou de estar desconectada aí da teoria freudiana, mas o problema é mais ou menos o mesmo, né? Assim, é que essa técnica não se desconhece os conceitos no qual ela se fundamenta. Então a gente vai ter que voltar aí para esse campo da linguagem para estabelecer esses conceitos, investigar e para ficar claro aí, né? Para tirar o analista dessa posição de desconhecimento. E aí a partir da leitura e do retorno ao Freud, né? Antes de terminar, o Althusser, numa carta para o Lacan em 63, né, que é esse momento que o Lacan aí é proibido de ser didata, já no é o momento em que assim, a IPA é como se a IPA propõe para a Sociedade Francesa de Psicanálise a seguinte proposta, né? Tudo bem, vocês podem se tornar filiada da IPA, desde que o Lacan não seja didata. E eles aceitam. Então, Lacan está fora da Sociedade Francesa de Psicanálise. É um outro momento aí de saída. E aí, o Althusser tem uma troca um pouco intensa nessa época com o Lacan, de cartas. O Althusser ele manda uma carta para o Lacan nesse momento, e ele faz um diagnóstico, me parece muito preciso, acerca do que o Lacan estava fazendo nesse momento, né? Sei lá, de 53 a 63, né? Que ele fala assim: você, né, Lacan, mostrou admiravelmente que os problemas da técnica analítica não podiam ser resolvidos no plano da técnica, que era preciso um salto. O salto seria recorrer à teoria. O conflito não é entre uma técnica pura, sem teoria, e uma teoria pura. Não existe técnica pura. Isso você também mostrou. Toda técnica que se pretende pura é, na verdade, uma ideologia, ou seja, uma falsa teoria. E aí ele vai dizer o que o Lacan fez, né? Assim, uma espécie de uma pedagogia, né? Essa pedagogia consiste em substituir uma teoria implícita e falsa, né? Então, que não é que necessariamente os pensantes desconheciam, né? Mas eles usavam uma teoria falsa,
ideológica, que pode ser considerada ideológica. Porque, no fundo, ao aplicar uma técnica, você vai estar usando uma teoria. Mesmo que seja de senso comum, mas você vai estar usando. A pedagogia consiste em substituir uma teoria implícita e falsa por uma teoria explícita e verdadeira. Em substituir uma ideologia espontânea por uma teoria científica. Então, acho que isso é um dos objetivos do Lacan, me parece. Clarificar, né, tornar explícita, né, qual que é a teoria que embasa a técnica, né, da qual a técnica deriva. Né. E aí ele vai falar outras coisas, mas só porque eu acho que o diagnóstico dele faz sentido, assim, né? E pode ajudar a gente aí na nossa... Ele vai falar mais coisas sobre a técnica, sobre o conceito, que eu acho que pode ajudar a gente a pensar essa relação do Lacan com a técnica nesse momento, né? E que mais? É isso. E aí um último comentário que eu achei, vou ter que ler de novo, mas eu achei que cadê? Estava no discurso de Roma, né? Que é um discurso que a gente faz um resumo desse texto que a gente está trabalhando. Cadê? Lacan fala uma coisa que eu achei muito interessante e que eu achei atual, que tem a ver com essa questão da técnica. Ele vai falar assim, depois quem quiser procurar, está nos outros escritos, Discurso de Roma, página 140, parágrafo 2º. É a última coisa que eu vou ler. Ele fala assim, ele está falando sobre aprendizagem técnica, né? Assim, uma aprendizagem técnica que você faz na supervisão, por exemplo. É que, embora seja eludida quase sempre por um dos interlocutores no obscuro sentimento de poupar ao outro sua dificuldade, né? Ele está falando da relação entre dois analistas, supervisor, supervisionando. Nem por isso, pelo menos é o que eu estou supondo aqui, né? Nem por isso uma pergunta, né, fica menos presente, essencialmente em todo o ensino analítico, e se deixa transparecer na forma intimada das perguntas, em que é cunhada a aprendizagem técnica. Então, o que ele vai dizer é que tem sempre uma pergunta que parece insistir ali em todo o ensino psicanalítico, mas que fica, de alguma maneira, mascarada por detrás de outras perguntas. Uma pergunta que é como se ninguém tivesse a coragem de anunciar. E aí, qual que é essa pergunta? Abre aspas, ele vai falar. Senhor, o que se deve fazer? O que se deve dizer num caso assim? Por isso que eu pensei na supervisão, né? Aí, de novo, a pergunta tem alguns parênteses que eu tirei que eu vou colocar agora. Senhor, aí entre parênteses, subentenda-se, que sabe, Senhor, né? Você, Senhor, que sabe o que acontece com essas realidades veladas, a transferência, a resistência, né? Então, esse interlocutor, por isso que eu pensei no supervisor, está nesse lugar do mestre, né? Você que sabe disso, da transferência, você que sabe da resistência, né? Senhor, é como se me diga, né? O que se deve fazer? O que se deve dizer, né? Aí ele fala que quando se pergunta o que se deve dizer, é para se entender que a pessoa está perguntando para esse senhor, para esse mestre, o que o senhor faz? O que o senhor diz num caso assim, né? Então ele vai dizer que essa pergunta seria uma pergunta que não se ousa fazer, mas que está sempre subjacente às perguntas que se faz nesse âmbito do ensino, da técnica, né? Então Senhor, Senhor que sabe o que acontece com essas realidades veladas, a transferência, a resistência, o que se deve fazer? O que se deve dizer? O que o Senhor faz? O que o Senhor diz num caso assim? Aí ele segue. Um apelo tão desarmado ao mestre, que vai além da tradição médica, ao ponto de parecer estranho ao tom moderno da ciência, oculta uma incerteza profunda sobre o próprio objeto a que se concerne. De que se trata? Gostaria de dizer o estudante, se não temesse ser inconveniente.
o que pode acontecer de efetivo entre dois sujeitos, né, numa análise, dentre os quais um fala e o outro escuta? Como que pode uma ação tão intangível naquilo que se vê e naquilo que se toca atingir as profundezas que se presume? E aí ele vai seguir falando isso, né? Mas me pareceu muito verdadeira essa pergunta de fundo, né? Senhor, o que que eu faço? O que que eu digo, né? Num caso assim, o que que você faz? O que que você diz, né? E isso, é claro, não está articulado a uma incapacidade de quem pergunta, né? Mas está articulado talvez a isso que ele está dizendo aqui embaixo, né? De uma certa incerteza em relação ao objeto, né? Por ele ser intangível, né? Qual que é o objeto, né? Se faz em relação ao quê, né? Que é entre o objeto da técnica, né? Que é uma outra dimensão que a gente vai ter que investigar também, né? Aí tem a técnica, tem a teoria da técnica, tem a política da técnica, tem a ética da técnica e tem o objeto da técnica. Qual que é o objeto da técnica, da análise? Acho que do ponto de vista do Lacan, é claro, acho que é a fala, né? Gente, foi isso, sim, que eu consegui recuperar dessa parte, mas me ajudou bastante construir essa ideia de ver pela linha da técnica, né? Cria um norte de leitura, dá um sentido ali para o texto que eu achei, para mim, foi bem legal. E aí, pessoal? Comentários? Vamos ver aqui, tem perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui, desculpe a câmera. Júlio. O Gustavo compartilhou a carta do Lovestar, quem quiser ler. A Jéssica lembrou de um texto do sujeito em questão. A constante de nosso endereçamento ao psicanalista culmina aqui por ser apropriada por um grupo que pede nossa ajuda. Ele se coloca nesse lugar. Você quer comentar, Jéssica? Se já entendi. Ah, tá colocando essa questão para a própria instituição. Nesse momento que você estava contextualizando, né, a fala e o posicionamento do Lacan, enfim, me parece, pelos textos que eu já li dos escritos e tal, Seminário 1 e 2, que ele está esse tempo todo se colocando nesse lugar de quem está em posição de criticar a técnica, né, e de apresentar a leitura que ele faz da técnica, da prática, e acho que é muito importante a gente conhecer o contexto, né, de que lugar que o Lacan está falando, né, quando a gente lê ele, e, enfim, recorre aos escritos, aos seminários, né. E aí eu me lembrei desse texto, do sujeito, enfim, em questão, que ele é mal interpretado no discurso que ele faz, no discurso de Roma, né, ele já abre o texto falando sobre isso, que ele foi mal interpretado e que essa questão do sujeito merece um esclarecimento, né? E aí ele se debruça nesse texto para criticar essa questão da análise didática e para fazer essa distinção, né, de sujeito, esse que está no campo da linguagem, né, que é uma coisa também que ele bate muito nessa tecla, né? E para fazer essa distinção do paciente, pessoa, né, da pessoa que encarna aí por vezes e paga o preço, né, do sujeito. Então, é um texto bem legal, eu gosto bastante. Sim. Boa. Eu acho importante. Tá. Só um comentário, né, sobre aquilo que você disse, né, de que questionar essa técnica, né, coloca em questão a técnica e abala todas as estruturas, acho que a ponto até de abalar a própria instituição, né? Abalar essas tradições de formar analistas pelo divã, de com quem você faz análise, de com quem você faz análise, que eu diria que analista que tu és, né? Tudo isso que, assim, para a gente aqui pode parecer óbvio, mas acho que não é nada óbvio, né? A gente vê isso acontecendo até hoje. É por isso que tem uma questão política em jogo, né? Que ele está sendo técnico em Total. política, né?
uma questão política, né? Sim, total. Eu queria E que o questiona, Lacan tivesse conversado com o Foucault. uhum. Eles iam ter figurinhas sobre essa, né, para trocar sobre essa questão do poder, né? Porque, enfim. Você pode É fazer essa claro. conversa, né? Pode fazer os dois Nossa, conversarem. pois é. Mas é um pouco isso que o autor está falando ali no texto. Até uma parte que ele fala do Foucault também. É uma parte que ele está falando no texto, né? Acho que é a relação que a técnica tem com a política, né? Que o Keck está ali, que a técnica tem uma relação próxima com a política. Porque lá ele vai mostrar a ação da técnica com a política, da técnica com a ética, e da técnica com a teoria, eu acho. É, você falou que a técnica abala a instituição, mas a técnica abala a teoria também, né? Acho que a técnica pode abalar a teoria. Ao mesmo tempo que a teoria determina a técnica, né? Mas eu fico pensando se a técnica também não abala a teoria, né? É, pois é. E aí eu fico pensando também no quanto que o movimento que muitas vezes acompanha no campo, né, de que essa teoria não pode ser abalada, né? Tem que estar a gente que se estrangule para caber dentro dessa teoria, né, para fazer os casos caberem ali, É, ao invés de tentar admitir que existe uma limitação, né, também para essa teoria. Não sei, isso fica. Os limites da psicanálise estão, assim, se apresentando muito para mim nesse momento que eu estou no meu percurso. Então, compartilhando aqui até um sentimento, né, de frustração e de alívio também. uhum, sim. Deixa eu ver aqui, tem mais. Juliana, Gabriel, te escuta e pensa. Havia uma outra interpretação da obra do Freud. Possivelmente, tomando um certo viés, acho complicada essa fala de que existiria uma verdade em Freud que só foi percebida e lida por Lacan. Entre tantos por freudianos, Lacan é um deles, certo. Mas você quer comentar, Juliana, assim, essa ideia de que Lacan é, encontrou uma verdade em Freud que só foi percebida por ele? Eu acho que ela não está aqui, mas. Não? Ah, então. Pula. Mas eu acho que tem a ver com o fato de que o Lacan produz essa estratégia retórica, né? É ele que diz que está fazendo, É, que está retornando a, a, o que há de mais importante, porque ele diz o que é o mais importante também da obra de Freud naquele momento. é. Talvez tenha sido por aí, né, que ela estivesse trazendo. Que o próprio É, autor, o próprio Lacan faz esse movimento que hoje a gente não vê, né? Não sei. Quer dizer, até vê, né? Não sei. Polêmica, a porra, faz o quê? O Alfredo faz o quê? Ele diz que está fazendo, retornando a uma obra do Lacan. Ou está fazendo um recorte do Lacan. Teria que ver isso, né? É um recorte que ele acredita ser o mais pertinente da obra do Lacan, como que há uhum, outros sim. pós-lacanianos fazendo também suas leituras. Tem que ver o meandro dessa estratégia retórica política, portanto, né? De dizer o É, andamento. mas é que eu acho que se você já lê com uma estratégia metodológica, retórica, política, né? Você já não toma o que o Lacan falando como verdade absoluta, né? Que de fato ele está recuperando a verdade do Freud, né? Você entende que isso é um efeito, né? O que ele recupera é um efeito de uma escolha metodológica, retórica, né? Sim. Mas dizer isso cumpre um efeito que para nós hoje pode soar até como irônico, né? De dizer que ele faz diz respeito a o Freud, né? A verdade do Freud, a Uhum, leitura do Freud. É uma leitura que ele acredita ser mais correta e que talvez facilite, ou facilite não, né? Me veio assim, potencialize
os efeitos, as consequências da teoria freudiana, né? De um recorte da teoria. Uhum. Mas é uma estratégia, eu encaro como uma estratégia metodológica, né? Não é um fato, que de fato ele conseguiu fazer a melhor leitura do Freud, né? Não é um fato. É uma estratégia metodológica, né? Uma estratégia retórica que ele utilizou, e aí daria para recuperar, inclusive, isso, né? Por que que ele adota essa postura retórica, metodológica nesse momento? Né? Por que que ele optou por isso, né? Que ele fala claramente, desde desse Função em Campo, ele fala, eu vou adotar uma postura irônica, sarcástica. Isso é um método, né, dentro da filosofia. Isso é um método com uma longa tradição. Então tem isso de supor que o sentido de uma obra, de um autor foi perdido, você vai voltar aos textos para recuperar, é um método, né? Ou um projeto epistêmico chamado de retorno a, que não foi só Lacan quem fez. O Foucault fala disso no que é um autor. Isso é um método, né? Eu acho que produz uma certa noção de verdade, né? Mas que é uma noção produzida pelo próprio método, né? Pela própria posição que o autor ou que o pesquisador assume aí, né? Então, eu acho que seria mais interessante poder recuperar essas tradições, qual que é a função disso, né? Eu entendo que se a gente está desavisado dessa dimensão, a gente pode ficar capturado nessa ideia de que o Lacan falou a verdade. Essa verdade toda, absoluta, factual, né? Mas eu acho que se a gente se atenta para essa dimensão, né? A gente vai vendo que não é exatamente isso, né? Que é um pouco, para mim, lembra um pouco essa ideia, sabe? Às vezes, Lacan foi um gênio e quase como se tivesse tirado da cartola o que ele está propondo, né? É um desconhecimento, né? Desse trabalho de contextualização, de recuperar de onde as ideias dele surgiram, de quais campos de saber a partir de quais campos de saber ele estabeleceu as ideias, né? Porque se você faz esse trabalho, você não consegue considerar ele como esse gênio que tirou da cartola. E eu acho que você faz esse contexto, você toma como uma metodologia, né? Como um projeto epistêmico, que tem uma tradição, né? Muitas vezes ele se filia a algumas tradições, né? Essa tradição da ironia é uma. Você não vai tomar porque ele está falando como verdade. Você vai tomar ele como uma estratégia, né? Como um produto e o que ele produziu como um produto dessa estratégia. Então, acho que depende muito de como a gente se relaciona, né? Com a teoria, com Lacan. Não só com Lacan, né? Assim, no geral, né? Pessoas tomam como verdade vários discursos, né? Hoje em dia, assim, a gente toma como determinadas escolas leem o Lacan como discurso verdadeiro sobre o Lacan. Isso também acontece. Que esse discurso é verdade. Esse discurso é verdadeiro dentro de certos parâmetros, né? De certos critérios, né? E já está proposto dentro dessa escola, né? Se a gente for pensar, o que o Lacan está dizendo é um pouco assim, a gente pode considerar que ele recuperou a verdade no Freud, considerando os conceitos que ele está considerando de verdade, né? Os critérios que ele está considerando de verdade. Mas não é a verdade universal. Mas eu acho que a gente já passou. Não é sobre verdade universal, né, que está em jogo. É o efeito retórico de um psicanalista como Lacan de dizer o que é que ele faz quando ele faz esse retorno, né? Do que é que ele está fazendo, o que é que ele está recuperando, que aparentemente foi perdido por outros psicanalistas que também estão ali, de um certo modo, numa disputa pela consequência, pela Aí entra
da Aí entra a teoria. dimensão política, né? Exato, exato. Porque, por exemplo, o efeito disso aí que a gente está conversando é que esse retorno a Freud, numa certa leitura do retorno a Freud, vai nos remeter ao... Estava no outro grupo aí, o colega dizendo, o pessoal que está criticando a psicanálise do ponto de vista cientificista, né, do cientificismo, está criticando o Freud. No livro da Pasternak é o Freud. Até o Pedro diz, né, que não fala do Lacan nesse capítulo do livro dela. E aí o rapaz estava dizendo, porque a gente tem que ver também que os fundamentos da teoria de Freud são diferentes dos fundamentos da teoria de Lacan. Teve uma colega ali que achou um absurdo que ele disse que não, o fundamento da psicanálise é freudiano, a psicanálise é freudiana. Isso tem um impacto no decorrer da produção teórica, ou até um engessamento, a depender de como a gente lê, bem difícil. Fiquei até pensando nisso, do ponto de vista produtivo para nós aqui, não seria interessante que nesses encontros algum dos colegas pudesse trazer, que tem um pouco mais de aprofundamento sobre Freud, de que técnicas a gente está falando quando fala do que Freud propunha, para que a gente possa tentar fazer até um tensionamento, porque chega no momento que a gente já não sabe mais se faz sentido ou não pensar certos movimentos técnicos a partir de uma leitura lacaniana, enfim, claro que a gente vai produzindo também nessa experimentação, né? Mas, enfim, me veio disso, assim, de algo produtivo, do espanto. A psicanálise é freudiana, então não dá para... É um desconhecimento do outro a respeito da teoria do Freud. Entra num lugar assim que não serve para nada, esteriliza, diz assim, vamos proteger o campo da psicanálise, e aí não ajuda nem para a discussão que a gente está fazendo. Agora, confrontar essas técnicas talvez seja interessante. Né? O Freud está falando de técnicas assim. Mas eu acho que tudo vai depender dos critérios que você adota. Se adotar um critério na pesquisa de que a base epistemológica freudiana é a mesma que a base epistemológica lacaniana, e que a teoria lacaniana é fundamentalmente uma teoria, entre as freudiana, né? É assim que você vai ler a teoria, né? É isso que você vai procurar. É por isso que eu estava... se você estiver procurando semelhança, você vai encontrar semelhança. Se você estiver procurando diferenças, você vai encontrar diferenças, né? Não existe algo inerente às obras que não exige uma interpretação, então uma posição do leitor, né? Voltando a essa questão da verdade do Lacan, né? Assim, depende da posição que o autor assume em relação a um autor, né? Por exemplo, que o Lacan assumiu em relação a Freud, que outros autores assumiram em relação a Freud, que eles produziram essa teoria que são diferentes, né? Todas são baseadas no Freud, todas são baseadas, mas todas dependem de uma interpretação. E todos, com certeza, consideram que a sua teoria é verdadeira. Certeza que a gente está aqui estudando Lacan, mas se a gente for estudar os psicanalistas da época que estavam criticando Lacan, com certeza eles estavam falando que o Lacan não estava falando nada de ordem da verdade do Freud. Ele tá falando, em alguns momentos do seminário, o Lacan fala: vocês me acusam de que quando vocês vão ler o Freud, vocês não encontram nada do que eu estou dizendo que está lá. Ele era acusado da mesma coisa, entende? Que ele não está falando a verdade do Freud. Por quê? Porque a verdade você encontra se você criar critérios para encontrar a verdade. A verdade não existe de um ponto de pronta ali no texto, né? Então, vai depender muito dos critérios. Então, é possível uma pessoa dizer que os fundamentos da teoria do Lacan são freudianos, né? Dependendo da posição que ela adota. Assim como diferente, que a Paula adota, né? Que não são. Mas tem mais a ver com questões metodológicas, pressupostos metodológicos que são anteriores à leitura e ao texto e que fazem parte do universo aí do pesquisador, né? Da política do pesquisador, do que a intenção que ele tem ali, do que necessariamente do texto em si, né? É um debate interessante isso, assim, né? Mas
não tem como debater se o que o Lacan estava falando era verdade ou não. Ou Talvez a se... discussão não seja sobre isso, sobre se é verdade ou não. A discussão, para a gente, não é a mais importante. A menos que se tome a verdade como política. Aí sim, isso faz todo sentido pensar as consequências teóricas desses critérios estabelecidos ou estabelecidos para a pesquisa e para a investigação. Sobre verdade, o que é texto em si, o que é o texto em si, a coisa em si, a gente volta para um outro paradigma filosófico que para a gente confronta, né? Política e ética, não tem como distinguir, eu acho, em alguma medida. Distingue-se da moral. Talvez a gente possa apontar, esse é um recurso da moral, certo pressuposto engessado, produz uma ciência moralizante, como colocou ali, tradição, né? A tradição que precisa ser mantida. Mas a consequência teórica está muito mais por aí, né? Político-teórica, de se manter. Então, a prioridade é manter uma tradição. Nesse sentido, realmente, a psicanálise é freudiana, daqui a 1000 anos ela será freudiana. Então, o curioso é que ninguém ouve dizer, eu não estou desprezando Freud, não é disso, mas ninguém ouve dizer que a física é aristotélica. Não é disso que se trata, não se precisa dizer que a física é aristotélica. Por conta dessa produção que você está dizendo. A gente está concordando, Gabriel, mas é como que isso reverbera também de a gente entender algo que, para uma crítica externalista, é muito factível. Colocar esse suporte à autoridade do Freud, nesse contexto, ou do próprio Lacan, como se tratasse também das pessoas Freud e Lacan, né? Como se não dissesse muito mais que a gente poderia construir a partir disso, de uma espécie de função de autoria, e não do Lacan, e não do Freud. Não se trata do indivíduo Freud, do indivíduo Lacan, mas de como a gente avançar na produção teórica no campo e fazer um confronto ético, político, né, das consequências clínicas, do que você foi trazendo aqui de outras perspectivas, do que produz. Enfim, acho que a gente não está discordando em nada. Beleza, valeu, Gustavo. Mais alguém gostaria de falar? Pode ir encerrando, então? Então tá, então semana que vem eu só vou retomar essa parte da técnica na fala vazia e fala plena, e aí aí depois a Jéssica vai começar a outra parte, né, do símbolo no texto, tá bom? Obrigado, pessoal, até semana que vem, então. Tchau. Obrigada, tchau, pessoal, até semana que vem.